E vamos agora, então, para a nossa entrevista, que nessa semana a gente vai falar sobre a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, aprovada nesta quarta-feira, 19 de maio, pela Câmara dos Deputados. O deputado Pedro Kizai votou contra. E para dialogar sobre esse tema, o bate-papo é com Fernando Fernandes, da Coordenação Nacional do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, e da Secretaria da Plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia. Quem conduz a entrevista é o deputado Pedro. Vai lá, deputado. Obrigado, Matheus. Tudo bem, Fernando? Que bom conversar contigo. E como nossa entrevista é sempre breve, objetiva, eu já vou direto ao ponto. O movimento por atingido por barragens sempre lutou para ter estatal, empresa pública. No histórico do MAB, quando privatizou parte da Eletrobras, foi bom para os atingidos por barragens, ou as empresas privadas têm uma perspectiva de mais violência, de não atender o direito dos atingidos por barragem? E para o povo brasileiro, o que vai significar a privatização da água, da energia neste país? Bem-vindo, Fernando. Passo a palavra para ti. Obrigado pela tua disposição para falar com esse tema tão importante para a vida do nosso povo. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite de hoje. Primeiro, agradecer, deputado, aqui a oportunidade da gente estar conversando aqui sobre esse tema tão importante, né? E gostaria, deputado, de parabenizar o senhor pela postura firme que o senhor teve ontem, né? Na defesa do bem público, na defesa aí do povo brasileiro, porque a noite de ontem, né, aquela sessão ali no plenário da Câmara dos Deputados foi um momento muito triste, né? Eu acho que se todo o povo brasileiro soubesse o que é que estava em jogo ali, acho que as nossas ruas estariam cheias, né? Porque, de certa medida, foi um ato criminoso que foi cometido ontem, né? E o Bolsonaro saiu vitorioso, né? Conseguiu aí fazer aí essa ação que dá resposta aí às elites, né? Que o sustentam e está mostrando serviço, né? Para essa burguesia, para esses bancos, que o governo está funcionando para atender às demandas deles, né? Não do povo, né? E aí, deputado, a sua primeira pergunta, para nós atingidos por barragens, desde quando o MAB, né? Eu gostaria também de falar que o MAB completa esse ano, agora de 2021, 30 anos, né? São 30 anos de lutas, de vitórias, né? De muita organização popular, e a gente está presente em todo o território nacional e também compondo aí articulações internacionais com atingidos por barragens de outros países da América Latina e da África, né? Que são os principais continentes aí explorados pelo capital mundial, né? Mas só porque esses 30 anos não corresponde toda a nossa história, né? A luta dos atingidos por barragens do Brasil é muito mais antiga, né? Se constrói barragem no nosso país desde quando invadiram e criaram, né, o que a gente conhece hoje como Brasil, né? Então já é um processo muito mais antigo de violação de direitos, né? E tem um modus operandi, né? A construção de barragens sempre se deu de uma maneira muito autoritária, né, nos nossos territórios, violando direitos humanos básicos das populações, causando, né, diversos impactos aí ambientais. Então tem toda essa problemática, né? E desde quando a gente começou a se organizar, a gente lidava, eu acho que o companheiro Pedro Kizai também acompanhou a luta dos atingidos ali no oeste de Santa Catarina, a gente sempre lidava nas primeiras lutas dos atingidos com a empresa pública, né? E mesmo sendo pública, né, deputado, a gente já enfrentava uma série de problemas para conseguir o direito à reparação, à indenização, né? E ali meados dos anos 2000, final da década de 1990, quando começou a privatização do setor elétrico, o caso piorou, né? A gente hoje já tem inclusive tem uns estudos, companheiro Pedro Kizai, que mostra que de cada 10 atingidos por barragem, só no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de atingidos por barragem no Brasil. De cada 10 atingidos, só 3 ou 4 recebem reparação. E aí, nem todas são justas, né? E esse número piora quando o setor elétrico começa a ser privatizado no nosso país, porque se é complicado dialogar com a empresa pública, né, no caso de construção de barragens, com a empresa privada não tem diálogo algum.
e só tem alguma conquista dos atingidos onde tem muita, mas muita luta mesmo. Porque a gente está lidando, as empresas que lidam com a questão energética no Brasil e no mundo, não são nada menos do que as maiores empresas do mundo, né? A gente fala aqui das empresas que controlam as barragens aqui, Foz do Chapecó, Itá, Machadinho, entre tantas outras no Brasil, são empresas que são de fora do país, né? Tipo a ENGIE, que é dona da barragem de Itá, é uma das maiores barragens do setor de energia elétrica do mundo, a que mais tem barragem, mais possui barragem no mundo é a ENGIE, né? Então não é qualquer barragem, né? E elas também não abrem mão para nada, nem para dar migalhas, né? O mínimo de reparação de direito elas não garantem. Então o processo de violação de direitos para as populações atingidas piorou, né? E a gente avalia que tende a piorar com a questão da privatização da Eletrobras. Porque a gente tem um histórico, inclusive a Vale nos mostra isso, né, que empresa privada não cuida das suas estruturas. E a gente viu isso acontecendo com o rompimento da barragem de Mariana e de Brumadinho. E com a Eletrobras sendo privatizada, a gente vai ter aí uma piora também da gestão das barragens do nosso país. Então, a gente está prevendo, infelizmente, novos desastres, novos crimes ambientais a partir desse desleixo, né, dessa falta de gestão e investimento nas suas estruturas. Sem falar, né, deputado, que os rios, a Eletrobras tem barragem em quase todas as bacias hidrográficas do Brasil. Então, quem comprar a Eletrobras vai se tornar dono de boa parte dos rios brasileiros. E a gente sabe que, inclusive, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei do Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, que quer instalar aqui no nosso país o mercado das águas, que tem como referência o modelo, né, do mercado das águas no Chile, onde os rios são privados, né? E aí eles querem instalar no Brasil um grande mercado aí de outorgas, onde cada agricultor, para poder tirar a água do rio para irrigar suas plantações, vai ter que pagar a outorga, né, pela utilização, né? E aí... Não, pode concluir o raciocínio. E para concluir a segunda pergunta bem objetiva, a gente pode listar aí, deputado, no mínimo, eu falei aqui dos impactos para nós atingidos por barragens, mas para toda a população brasileira, no mínimo, a gente tem aí 5 grandes impactos, né? O primeiro impacto é a questão do aumento das tarifas, né, na conta de luz, em torno de 20% que nós temos estudado e apontado, né? Isso porque hoje as barragens da Eletrobras, a maioria vende a R$ 60 o 1.000 quilowatts. Isso é uma das energias vendidas mais baratas do nosso país. Enquanto a Eletrobras vende a R$ 60 o 1.000 quilowatts, as empresas privadas vendem a 250 esse mesmo 1.000 quilowatts de energia. Então, a partir do momento que vai ser privatizada, a Eletrobras, o dono, né, o novo dono, vai ter autorização para poder reajustar os valores, e não valores temporários, né, para os próximos 30 anos. Então, porque vai ser feito novos contratos de concessão para as barragens. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo, companheiro Pedro Kizai, é decretando aumento na conta de luz do povo, todo o povo brasileiro, pelos próximos 30 anos. Isso é uma coisa muito importante a gente falar. E o segundo é a questão dos apagões, né, que a gente sabe, aí o senhor já explicou aí no começo. A gente não pode se esquecer do que foi o Amapá, né, que é uma empresa privada que controla lá. A gente vai ter dificuldade para a retomada da economia, porque a gente tem, como é que no período de crise sanitária e econômica, a gente vai aumentar o preço de um item, do insumo tão fundamental para a produção, né, industrial, como é a energia elétrica, né? E aí a gente vai ter os problemas aí com a água, né, que a gente precisa também aprofundar, e também possibilidade de novos crimes ambientais. Pelo menos esses 5 são grandes impactos que a gente não pode deixar de citar aqui.